Os espíritos conseguem ler os nossos pensamentos? Será que eles conseguem saber tudo aquilo que a gente está pensando? Essa foi uma pergunta que foi feita por um aluno lá na Comunhão Espírita. E eu gostaria de trazer aqui a resposta da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos e do Espírito de Emmanuel a respeito desse assunto. Meu nome é Bruno Marota, esse aqui é o canal do Mentalítico. E se você gosta de espiritismo e espiritualidade, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que assim a gente ajuda a divulgar a doutrina espírita. Paulo, na Bíblia, já dizia que há uma multidão de testemunhas para os nossos atos, ou seja, existem uma série de pessoas que estão desencarnadas do lado de lá, que são testemunhas de tudo aquilo que a gente faz. Nada do que a gente faz fica escondido. Mas será que os nossos pensamentos, os pensamentos mais íntimos, será que eles ficam ocultos? Pertencem só a nós? E aí o Espiritismo vai nos dizer o seguinte: lá no Livro dos Espíritos existe uma pergunta cuja resposta diz que até os seus pensamentos mais íntimos, que você acha que estão escondidos de todas as pessoas, na verdade, eles são públicos para os espíritos. Os espíritos possuem acesso a esses pensamentos. Veja, eu não estou dizendo que os espíritos podem varrer a sua mente, ler a sua mente e identificar tudo o que está lá. Não é assim que funciona, não é assim que eles dizem que acontece. Essa varredura mental, essa leitura de mente, ela é uma possibilidade e ela é usada nas colônias espirituais conforme dois livros, Eustáquio e o livro Memórias de um Suicida. No livro Eustáquio, eles usam uma máquina. Em Memórias de um Suicida, eles, espíritos mais evoluídos, eles investigam a mente da pessoa, fazem eclodir as memórias para que aquela pessoa repasse essas memórias que estavam reprimidas, para que ele possa trabalhar melhor essa situação e se desenvolver como espírito. É a mesma função que acontece no livro Eustáquio, que a colônia usa uma máquina para fazer ele rememorar tudo aquilo que ele viveu. Ele está dormindo e passa por um processo de rememoração. Os dois casos, segundo esses dois livros, acontecem apenas com espíritos mais elevados em uma colônia, para que você possa se desenvolver espiritualmente. O que não é o caso que nós estamos tratando aqui. O que nós queremos saber de fato é se um espírito pode perceber os nossos pensamentos aqui no mundo material. Ele no mundo espiritual e a gente aqui no mundo material. Enquanto a gente pensa, sim, eles podem perceber. Esses espíritos não vão conseguir ler a nossa mente, mas eles vão conseguir ler os nossos pensamentos. Por quê? Porque o pensamento, ele emite ondas, talvez eletromagnéticas, ou muito próximas do que seriam ondas eletromagnéticas. Então, o nosso cérebro, ele emite essas ondas. E os espíritos do lado de lá são capazes de perceber e interpretar essas ondas. A gente precisa entender que a comunicação mental é a comunicação permanente dos espíritos, pelo menos daqueles espíritos já um pouquinho mais adiantados. Então, o que eles fazem, pela própria natureza deles, é perceber essas ondas que são emitidas pelo pensamento. Então, quando o seu cérebro pensa, ele emite ondas em uma determinada frequência. Tudo que o espírito precisa fazer é se harmonizar com essa frequência, sintonizar na mesma frequência que você. E aí ele vai captar o que você está pensando. Ele vai interpretar esses pensamentos. E é claro, você talvez esteja pensando, então nós encarnados também poderíamos fazer isso? Sim, nós poderíamos fazer isso. Nós só não sabemos como. E às vezes acontece isso entre gêmeos, entre irmãos, entre pessoas muito afins. A afinidade é tanta que a gente percebe o que a outra pessoa está pensando. Ou você pensa em alguém e essa outra pessoa bem longe daqui percebe que você está pensando nela e te liga e fala: pô, eu achei que você estava pensando em mim, ou lembrei de você agora.
e você percebe que o seu pensamento alcançou aquela pessoa e que ela percebeu isso. Então nós, encarnados, poderíamos ter essa habilidade, e nós temos essa habilidade. É dessa forma que os espíritos desencarnados nos influenciam. Eles vão emitir pensamentos na mesma frequência em que nós estamos vibrando, para que nós captemos esses pensamentos. É uma forma que eles têm de nos influenciar. Então, óbvio que nós temos essa capacidade, mas nós não temos domínio sobre isso. E a nossa mente, o nosso corpo, ele atrapalha também nesse processo. Fica difícil a gente saber que pensamento é de quem. Eu já comentei sobre isso em um dos vídeos que eu falo sobre a mediunidade. Então, para um espírito captar aquilo que você emite como forma de pensamento, ele precisa estar numa frequência, numa sintonia semelhante à sua. Daí vem a importância da gente elevar o nosso padrão de vibração, elevar os nossos pensamentos, de nós estarmos sempre conectados com Deus, sempre conectados com o mais alto, sempre pensando em coisas boas. Isso vai dificultar que espíritos inferiores captem o nosso pensamento e percebam o que a gente está pensando. Dessa forma, a gente se protege deles. Espíritos mais elevados podem baixar a sua vibração para perceber os seus pensamentos. E eles também possuem outras formas de perceber o que você está pensando. E a segunda forma é que a gente vai entrar agora. Os seus pensamentos, os nossos pensamentos, eles, dependendo da intensidade, eles vão plasmar do lado de lá alguma realidade. Nós fazemos imagens mentais no mundo espiritual e às vezes modificamos o ambiente. No livro Memórias de um Suicida, quando estão todos no mesmo vale, todos no mesmo ambiente, e eles repassam os pensamentos da época em que eles decidiram retirar a própria vida, da época em que eles desistiram da vida, eles ficam rememorando aquele ato, rememorando a situação. E as imagens ficam disponíveis para todos, mas é uma imagem tão forte que todos ali percebem aquela realidade. Ela se torna real naquele ambiente. Ela plasma de verdade o ambiente. Então todo mundo vê. E além da pessoa que desistiu da vida se lembrar daquilo que ela mesma fez e reviver aquilo, ela revive as situações dos outros também. Tamanho é o impacto que essa atitude causa na mente de uma pessoa. E como o impacto é muito forte, ela relembra e revive isso por vários e vários anos. Então, quanto mais intenso for o nosso pensamento, mais ele será plasmado, será solidificado e por mais tempo ele irá durar lá no mundo espiritual. E aí os espíritos terão acesso ou a essas imagens mentais ou a essa realidade que a gente plasma no mundo espiritual. Então essa é uma outra forma deles captarem os nossos pensamentos. Não é só o que a gente pensa, mas as telas mentais e a realidade que a gente cria lá naquele mundo ao nosso redor. Então, se a gente pensa coisas muito ruins e de forma muito intensa, e normalmente são esses pensamentos que a gente tenta esconder dos outros, os nossos piores pensamentos, que trazem os nossos defeitos e que a gente não consegue impedir, coisas que vêm de um lado mais obscuro, coisas que são mais animais, digamos assim, que a gente não gostaria que tivesse ou que tem vergonha de pensar. E esses pensamentos, eles certamente vão possuir uma certa força. Possuem tanta força que escapam do nosso controle. E aí, certamente, os espíritos que estão do lado de lá, tanto os inferiores quanto os espíritos mais elevados, eles vão perceber e vão poder trabalhar a nossa psique de acordo com o que eles virem lá. E assim, os espíritos obsessores conseguem trabalhar melhor, porque ele sugere a você alguma coisa, alguma ideia, e quando essa ideia ela é bem-vinda, ela é bem aceita por você, o seu padrão baixa, e aí ele já nota
que muito provavelmente a sugestão dele serviu. E aí, se ele não conseguir sintonizar com o seu pensamento, mas ele conseguir perceber as suas telas mentais, as suas emanações mentais que você forma do lado de lá, e ele notar que aquilo é uma sugestão que ele te deu, aí ele entende que está funcionando e ele consegue trabalhar com você, trabalhar o seu pensamento e trabalhar o seu sentimento, para ir assim baixando a sua vibração, para que ele possa se sintonizar melhor com a sua pessoa e fazer o serviço que ele quer fazer. Da mesma forma, um espírito mais elevado, ele te dá uma sugestão. E se você receber essa sugestão, se você se sintonizar com ela, seus pensamentos vão mudando. Você vai vibrando mais alto, ele nota. E talvez essa sugestão seja tão boa, talvez ela te empolgue, que você comece a pensar a respeito daquilo e comece a emanar telas mentais ou a plasmar essas ideias naquele ambiente, ideias boas. E aí ele vai perceber que você recebeu bem aquela sugestão e vai poder continuar trabalhando com você por ambos esses fatores. Talvez existam outras formas que eu não faço ideia. Eu peguei isso do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, também peguei alguns trechos do Livro dos Espíritos e alguns trechos de outros livros mais antigos que já estão aqui na minha cabeça, como os livros de André Luiz, em determinados momentos que eles tentam influenciar as pessoas, ou que André Luiz e o mentor dele se aproximam das pessoas e percebem os pensamentos que elas estão tendo pelas emanações, pelas imagens que são geradas do lado de lá e por aí vai, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido que os espíritos, sim, são capazes de ler os nossos pensamentos e como eles podem fazer isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like, compartilha com os amigos, que assim você ajuda o canal a crescer e ajuda a doutrina espírita a ser divulgada. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo, a gente se vê.